É muito comum, né? Quando você olha para alguém, muita gente faz isso. Você já olhou para alguém e pensou assim: nossa, que pessoa evoluída, que pessoa equilibrada, que pessoa zen? Pois é. E se eu te dissesse que muitas vezes essa calma, essa suposta evolução é uma pessoa traumatizada, é trauma? Vou te contar uma história real, tá? E você vai entender como é que parece desenvolvimento, mas na verdade pode ser um corpo preso num padrão de sobrevivência que tem décadas. Eu fiz um curso com um professor de psicologia, que é um dos mais importantes aqui do Brasil e do mundo. E todo mundo falava que ele era muito desenvolvido, assim, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista do ego, alguém, né, muito além e tal. Quando eu cheguei no treinamento, a surpresa. Ele era um cara que tinha muito pouca energia, mas pouca energia mesmo. Era difícil até ouvir a voz dele, ele muito baixo. No domingo, que um dos dias dos últimos dias de treinamento foi no domingo, eu tinha dificuldade de ficar acordada, gente, porque os slides eram slides assim cheios de texto, mas muito texto, e ele lia aquilo. E ele lia aquilo de uma maneira tão mental que aquilo vai cansando, né? Vai cansando. A pessoa muito mental, ela cansa. Ele fez uma meditação que eu não conseguia entrar na meditação. Uma que era difícil ouvir, e a segunda que era uma coisa completamente vinda do intelecto. Não era uma meditação, né, que como, sei lá, metafórica, que vem para o intelecto e também vem para o coração. Não era. Né? E eu, como eu faço muita meditação, eu achei muito ruim. Bom, ele falava muito baixo, ele se movimentava muito pouco, ele tinha um corpo muito franzino, e não era pela idade, né? Como eu falei para vocês, as telas do PowerPoint, gente, não tinha nenhuma imagem, nenhuma interação. E é óbvio que, com o meu olhar do Enneagrama, eu tinha muito claramente que eu tinha um tipo 5 ali na minha frente, operando quase que exclusivamente no centro mental, com pouquíssima energia corporal. Praticamente conexão emocional zero, gente. Zero corpo, magro, mirrado aqui, sem nenhuma energia, movimento muito contido, operando muito, muito, muito ali na retidão, né? Energia travada. A inteligência corporal dele quase zero. E sabe o que é pior? A maioria das pessoas ali interpretava isso como: nossa, que pessoa centrada, que pessoa iluminada. Só que não tinha nada de desenvolvimento, de desenvolvimento nisso. Ele era um 5, muito 5, que nunca desenvolveu outros centros. Totalmente voltado para a avareza, que é o vício emocional do 5. Né? Porque o 5, em essência, ele adquire um tipo de energia que é muito diferente. Então, se você não conhece o Enneagrama, é muito fácil você se enganar. A pessoa está num estado adaptado. Se você não conhece instintos do Enneagrama, isso é para quem é buscador, para quem quer melhorar, para quem tem família, para quem é terapeuta, para quem é constelador. O tipo 5, especialmente o autopreservação, ele tem uma característica. Ele retira a energia do corpo e das emoções para preservar aquilo que para ele é mais precioso, que é o espaço interno dele. Então, não oscila, né? E não oscilar não significa que ele está regulado. Deu para entender? Significa muitas vezes que ele está desconectado. Quando a gente pega o Enneagrama e une a teoria polivagal, por exemplo, ele pode estar num estado de hipoativação, que é onde o sistema nervoso desce para um nível de energia tão baixo que mantém muito assim a pessoa longe de qualquer risco emocional. Porque lá atrás, né, uma das questões é sentir é muito, muito perigoso. Em algum momento ele sentiu e ele foi não ouvido, ele foi reprimido, ele foi julgado, ele foi criticado. Então, o corpo dele aprendeu a dizer: não vale a pena gastar energia sentindo. O que para muita gente parece uma evolução, né? Aquela calma inabalável, na verdade, pode ser um corpo preso num modo de sobrevivência chamado congelamento. E viver congelado não é viver, é sobreviver. E é sobreviver sem acessar calor humano,
sem acessar o corpo, sem acessar a vida. Nós temos 3 tipos de inteligência. Inteligência corporal, força, presença, ação. Inteligência emocional, conexão, empatia, os vínculos. E a inteligência mental, análise, estratégia, raciocínio. Falando aqui muito resumidamente, claro, né? Então, o trauma, no tipo do eneagrama, ele sequestra uma dessas inteligências, ou duas, e deixa você preso só em uma, que foi a única que conseguiu sobreviver e restar. Sabe assim? Esse professor, ele viveu a vida inteira operando só no mental. O corpo e o coração ficaram de lado. E é aqui que o eneagrama é muito valioso, porque ele mostra não só o teu tipo de personalidade, mas também aquilo onde você está operando de maneira muito desequilibrada. E é óbvio que isso traz consequências, mas assim, muitas. E quando eu faço a união disso, a psicologia sistêmica, a teoria polivagal, que está no Eneatrauma, a gente consegue identificar exatamente em qual estado o teu corpo vive. Pode ser luta, fuga ou congelamento. Eu posso estar hiperativada, aquela pessoa que está muito agitada, não consegue dormir, não consegue parar. Quando para, sente muita culpa, tem pressão alta, vive muito agitada, está com descarga de estresse ali, descarga de adrenalina e noradrenalina e cortisol o tempo todo. Ou a pessoa que está hipoativada, que já está em congelamento, que já está ali praticamente sem entregar mais nada. E muitas vezes, por conta desse pendular, tem muita gente que faz, e vai lá para o hipocongelamento, se joga no sofá e aí apaga. O sistema nervoso, isso não é estar calmo, estar nervoso. O sistema nervoso autônomo, nosso SNA, ele perde a condição de se regular. Eu vou para a situação de estresse e eu volto para o meu centro. Eu vou para uma hipoativação e eu volto para o meu centro. Ele perde essa capacidade. Ele vai para um lugar e ele fica ali preso. Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, não só de ferramentas que decifrem, de mapas que decifrem o ser humano de uma maneira muito profunda, e o Eneagrama, para mim, hoje, há 10 anos, né, de todas as ferramentas que eu conheço, é a melhor, porque ele vai te dar 9 perfis, e claro que ele é uma ferramenta muito mais abrangente por ser transpessoal, você tem a condição de trabalhar terapeuticamente de maneira muito profunda, trazendo a pessoa para a essência dela e para uma reconexão espiritual. Então, eu tenho, né, hoje eu sou a criadora da técnica do Eneatrauma, que une Eneagrama, traumas e psicologia sistêmica como um acelerador do processo. Você faz exercícios sistêmicos e você consegue acelerar o teu processo. E a grande questão é que quando o nosso sistema nervoso está em desequilíbrio, ele está pendendo para um lado ou para o outro, e você não consegue mais se autorregular, isso tem total relação com os traumas que você viveu. Porque trauma, todo mundo acha que é um evento pontual, grave, que você viveu em solidão, agudo, e não. A gente tem trauma como tudo aquilo, o que aconteceu e que ficou em nós, o que ficou desse evento dentro de mim, mas eu também tenho, né, nesse caso, o trauma agudo, mas eu também tenho trauma crônico, que é sobre coisas, tudo aquilo que não aconteceu comigo, sobre o que eu não tive, por exemplo. Ou o trauma crônico que acontece, né, uma relação abusiva. Não é um evento, é crônico. Aquilo foi acontecendo e aquilo foi se acumulando em mim, um tipo de desgaste muito alto. Então, a gente precisa, primeiro de tudo, entender o que é trauma de fato. Porque, gente, todo mundo tem. Pelo menos 70% da população tem trauma. Então, quando você fala, Yara, eu procrastino, por exemplo, que é um grande problema, né, da humanidade, todo mundo fala que procrastina. Eu vejo muita gente explicando e fazendo curso para poder comprar o caderninho, fazer a planilha, segunda-feira eu começo, vou trabalhar no Excel, vou me organizar. E você tem um trauma de congelamento. Então, não é a planilha que vai resolver a tua procrastinação. É você olhar para em que momento, o que aconteceu na tua vida que te congelou
e que te travou e te prendeu naquele lugar, naquele momento do passado. Ou quais foram os traumas que você viveu na sua infância? Tem muita gente que chega na sessão, fala, como é que foi a tua infância? Eu falo, foi boa, Yara, foi tudo bem. Meu pai e minha mãe estavam ok, né? Não tinha o jeito deles. É difícil reconhecer, e às vezes a palavra trauma, ela assusta um pouco. Uma dica minha, não se assuste. Não se assuste. O mais importante, antes de você se assustar com os traumas, é você entender o que você viveu e que hoje ou está te deixando nesse lugar de hiperativação e que você não consegue parar e isso começa a trazer problemas, inclusive físicos, aquelas dores, aqueles sintomas que ninguém, médico nenhum consegue diagnosticar, às vezes não consegue nem entender de onde surgiu e aí fica tomando remédio uma vida inteira. O número de pessoas hoje que estão medicadas por conta de ansiedade, por conta de depressão, por conta tudo agora é transtorno. TDAH é um transtorno. Gente, não é. Você tem traumas que não foram resolvidos e que te deixaram, por exemplo, com um espectro de dissociação. Você se dissocia. Isso tudo tem a ver com traumas. E vou te falar outra coisa. Nem é tão difícil assim você acessar esses traumas. O que você precisa? Você precisa de um terapeuta que atenda trauma. Porque todo terapeuta ou psicólogo, seja de qualquer linha, ele acha que ele atende trauma. Ele não tem formação de trauma, ele não sabe o que é atender, né? Como é que se atende um trauma? Ele não tem ideia. Ele acha que é igual atender qualquer outro tipo de coisa, e não é. Então é fácil dizer eu sei, eu atendo, quando na verdade não atende. Então precisa, se você souber aprender o teu tipo do enneagrama, maravilhoso, porque aí a gente vai mais direto ao ponto, tá? Quero dizer para você que no dia 30 eu vou fazer um workshop online de dia todo, falando de enneagrama, de traumas e de psicologia sistêmica, trazendo os tipos de trauma. O trauma relacional, o trauma da teoria do apego, o que é a sua janela de tolerância, como é que a gente faz para resolver tudo isso da vida que não está andando, ou das suas doenças, dos seus sintomas, não só físicos, mas mentais também, né? Todos os transtornos. Vai ser um dia inteiro comigo no Zoom. E sabe o valor? O valor custa R$ 47. Você pode ter acesso à gravação também para você ouvir depois, tem lá a opção de compra da gravação. Mas clica no link aqui e vem passar esse dia comigo. Eu vou te explicar, e todo mundo, o melhor feedback que eu recebo é um feedback de que eu sei explicar de uma maneira que todo mundo entende. Você vai ter uma outra visão sobre a sua vida. E uma coisa que eu quero te dizer é o seguinte: não se culpe, porque quando a gente procrastina, por exemplo, a gente fica achando que a gente é preguiçosa. Não é. Você tem dores que você ainda não visitou. Clica aqui no link, se matricula para o dia 30 de agosto, começa às 9 da manhã, é no Zoom, o link está aqui, é só você reservar teu lugar e você recebe pelo e-mail tua confirmação da inscrição. Custa R$ 47 no primeiro lote. Se eu fosse você, eu vinha.